Vamos então para a configuração 2. Tá? Então essa peça é uma peça que a gente já fez lá nos exercícios de modelamento. E o que está diferente aqui é justamente as dimensões A, B e C. Na opção 1, na primeira configuração que eu chamei de opção 1, a dimensão A, que é a largura aqui, está com 50 milímetros, a B, que é essa altura, está com 50 milímetros, e a C com 120 milímetros. Tá? Então a gente vai fazer primeiro essa configuração aqui, ó, primeiro essa peça com a primeira configuração, e depois nós vamos criar as outras configurações. Como essa peça a gente já fez, eu vou acelerar o vídeo aqui para ele, né, ir mais rápido. Tá? Ok, então pessoal, primeira parte está feita. Importante aqui, ó, tá? Deixar bem claro isso, é que essas dimensões, ó, tem que ser colocada a dimensão total, e essa dimensão aqui, veja que não é colocada, ó. Então nós temos aqui a dimensão de 70, aqui 20, aqui 30. Eu não posso botar aqui 20, 30 e 20, tá? Porque justamente as dimensões que não são colocadas, tá? Que elas acabam sendo modificadas. Quando eu modificar essa dimensão aqui para 100, o que vai modificar é justamente o comprimento desse braço aqui, ó, tá? Quando eu modificar essa aqui de 50, essa vai permanecer 10, essa vai permanecer 10. Ela vai modificar justamente aquilo que não foi atribuído diretamente, tá? Então esse é um aspecto importante aqui, tem que ser colocado. Então nós temos que botar onde realmente tem as dimensões, tá? Não ficar inventando dimensão onde não tem, tá? Então aqui eu tenho que botar 30, 40 e deixar essa aqui em aberto, ó. O valor que eu coloco é o valor total, tá? Muito bem, então a largura agora aqui é 10, é o A, né? A largura aqui, ó. O A vai ser 50 nesse caso aqui, tá? Então vamos lá, vamos criar com 50, vou criar cego mesmo, tá? Certo? E agora vamos fazer esse recorte aqui em cima, tá? Veja que o recorte aqui, ó, ele é centralizado com 10 aqui e 10 ali. Esse valor não vai mudar, tá? Mesmo que eu mude o tamanho de A, eu tenho que ficar aqui com 10 e aqui com 10. Então é isso que eu tenho que colocar ali, tá? Então vou pegar um retângulo em cima dessa superfície aqui, tá? E vamos desenhar um retângulo aqui, ó. E a dimensão que eu vou colocar é daqui até aqui, que vai ser 10. E daqui até aqui, que vai ser 10, tá? Muito bem. E agora eu vou fazer o recorte de 20 de profundidade, cego. Então vou fazer um recorte aqui com 20 de profundidade. Certo? Então a primeira configuração está feita, tá? Aqui ele parece simétrico porque ele está com os valores genéricos, tá? Daí conforme eu coloco na configuração ele vai alterar aqui o formato dessa peça, tá? Então nós temos aqui a primeira peça, a primeira configuração foi criada. Então eu vim aqui para a aba configurações e vamos renomear essa configuração aqui, ó, que está como valor pré-determinado. Aqui eu chamei de opção 1. Então vamos renomear ela aqui. Clico com o botão direito em cima do valor, renomear item da árvore, e eu coloco em maiúsculo, porque está lá em maiúsculo, né? Opção 1, tá? Essa é a opção 1. Agora vamos criar as outras duas configurações. Então clico agora nessa aba, nesse ícone aqui de peça 1, tá? Com o direito, eu vou adicionar configuração. Opção 2, é o nome da configuração. Aqui eu só coloco o nome da configuração, de novo. Mais uma, né? Opção 3, né? Ok. Então, tem a opção 1, a 2 e a 3. Então, elas ficaram cópias, né, da primeira configuração. Agora eu vou só alterar. Então, eu vou ativar. Agora vamos fazer a configuração 2. Eu vou ativar a configuração 2, clico duas vezes em cima dela. Então, veja que ela fica
com sinal verde aqui em cima da configuração 2, tá? E agora eu vou lá para a Property Manager aqui dessa configuração e vou alterar o dimensionamento nas regiões em que correspondentes a ele. Então vamos ver o que tem que alterar. Bom, eu tenho que alterar aqui o tamanho A, o tamanho B fica igual à primeira, então eu não vou mudar, e a dimensão C eu vou diminuir para 100. Então vou aumentar de 50 para 80 A. Qual que é A? É essa largura. A B, que é essa altura, fica igual, e esse comprimento C ele vai diminuir para 100. Então primeiro vamos alterar a dimensão A. A dimensão A é essa dimensão aqui, largura. Então essa largura aqui, onde que foi dado essa largura? Ela foi dado no recurso, não foi feito no esboço. Então aqui no esboço não tem essa dimensão. O esboço tem esse perfil aqui, ó. E a largura, a profundidade aqui, a largura dessa peça foi dada no recurso. Então é o recurso que eu tenho que alterar, né? Foi feita aqui a extrusão cego daquele perfil. Então é a profundidade dessa extrusão que eu tenho que alterar. Então tem que vir aqui nesse recurso e venho no primeiro, clico com o botão normal em cima aqui do botão esquerdo, né, em cima do recurso, e venho aqui na primeira opção editar recurso, tá? Que é justamente aquele 50 ali, ó. Então clico aqui, editar recurso. E agora eu venho mudar aqui, ó, de 50 eu tenho que aumentar para 80. Então eu venho aqui, aumento para 80, tá? E o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que botar para esta configuração. Então ele vai alterar somente nessa configuração, tá? Porque agora apareceu configurações, porque eu tenho mais de uma configuração, antes não aparecia isso. Agora, como eu criei várias configurações ali, aparece essa opção para eu o que fazer com as configurações. Então eu quero para esta configuração. Dou OK. E agora eu vou ter para esta configuração, ela é mais larga, né? Qual outra dimensão que eu tenho que mexer? Tem que mexer na dimensão C. A dimensão C, ela é 100. Onde que é dado essa dimensão C? Essa dimensão aqui, ó. Agora é dada no esboço, tá? Então o esboço tem aqui a dimensão C do esboço. Então eu venho editar esboço, tá? E eu vou diminuir ela aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez com o exercício anterior. Clico duas vezes em cima do 120, até aparecer a caixinha aqui, mudo para 100. Venho nessa opção aqui, tem uma setinha do lado. Eu altero ela só para essa configuração. Então ela vai alterar nessa configuração. As outras configurações não vai modificar nada. Dou OK, confirmo lá, tá? E agora eu tenho que confirmar também o esboço para ele poder modelar novamente, reconstruir. Então veja que a peça mudou para essas dimensões, tá? Se eu for lá na aba configuração, eu posso então alterar para a configuração 1 e configuração 2. Veja que ocorreu essa modificação, tá? Vamos fazer a configuração 3 então agora. Vamos ativar a configuração 3. Lembrar que a configuração 3 originalmente era igual à configuração 1, porque era tudo uma cópia da configuração 1, e nós vamos alterar então a configuração 3, opção 3, né? Que é o quê? O A ele fica como 25 milímetros, o B fica 45 milímetros e o C 95 milímetros. Então todas as configurações aqui, todas essas três dimensões, elas são alteradas, tá? Então nós vamos lá fazer essa alteração. O A 25. Então o A é essa largura aqui. Então vamos alterar a largura, que a gente viu que é aqui editando o recurso, né? Então vamos alterar para 25, tá? Ok, então ela vale só para essa configuração, já está ativa aqui, ok. Ficou assim, não se preocupe. Agora vamos alterar o B. O B é essa altura, então ela muda para 45. Então eu venho aqui, tá no esboço essa dimensão. Então vamos mudar aqui, editar esboço. Vamos mudar aqui para, clicar duas vezes aqui, né? Tem que aparecer essa caixinha aqui, tá? Não só aquela pequenininha. 45 para poder mudar aqui, ó. E tem que mudar para essa configuração, tá? Ok. 45, né? Então, confirma agora lá.
ficou assim, não se preocupa. Agora vamos diminuir aqui para 95 esse comprimento. Então, de novo, é aqui, venho na dimensão e mudo aqui para 95, só para essa configuração, 95, né? Só para essa configuração aqui, ó, só para essa configuração. Confirmo. Então ele fica assim, ó. Essa é a opção 3, tá? Então vamos conferir lá. Configuração 1, que é chamada opção 1, configuração 2 chamada opção 2, configuração 3 chamada opção 3. Então vamos salvar essa peça como deixa eu botar aqui no downloads. Vamos criar uma pasta configurações. Vou chamar aqui de esse exercício é o configuração 2, né? Configuração 2. Vou salvar. Então está salvo. Só para conferir, eu vou criar uma montagem só para observar essas 3 configurações numa montagem. Então eu posso lá inserir isso aqui, ó, aparece as 3 opções de configuração, opção 1, 2 e 3. Vamos colocar a opção 1. Então a opção 1 é essa aqui, ó, tá? Se eu clicar em cima dela, eu posso alterar aqui, ó, para opção 2. Confirmo. Eu posso clicar aqui para opção 3. Confirmo. Tá? Rapidamente eu mudo a configuração da peça. Tá? É isso. Muito bem, então. Vamos começar aqui a configuração 3, né? O exercício de configuração 3. Esse exercício a gente vai observar aqui que nós temos algumas geometrias, né, que tem que ser respeitadas. Veja bem, nós temos aqui a dimensão A e a largura, essa largura aqui, ó, dessa parede, está como 15, está como 20. Então nós temos que manter em todas as 3 configurações, elas vão continuar com 20, vão continuar com 15, aqui vai sempre continuar com 10. Aqui. Então todas as dimensões que estão explícitas aqui, elas não vão mudar independente da configuração. O que não está explícito tem liberdade para mudar conforme eu mudo aqui os valores da configuração. Então isso tem que ficar bem claro e a gente tem que ter consciência disso, tá? Na hora de construir, de modelar a peça para permitir que a peça tenha essa liberdade, ok? Então vamos lá. Então vamos aqui no SolidWorks, vamos fazer a primeira peça, tá? Primeira configuração. Então eu vou usar aqui o plano frontal para esboçar e eu vou fazer dessa maneira aqui. Tá claro que existe várias maneiras de fazer isso, né? Inclusive a forma de fazer a configuração também, tá? Mas eu vou fazer a primeira configuração aqui. O B é 50. Então aqui, ó, eu vou fazer esse recorte aqui, escolhi fazer embaixo, podia fazer por cima também, fazer esse recorte, e o que eu tenho que observar é que essa distância aqui é 15 e essa é 20, independente da configuração. Então eu vou dar a distância dessa aresta até essa linha de 15. Depois desta linha até essa aresta aqui de 20, tá? E daí essa distância aqui 20 também, dessa linha até essa aresta como 20. Daí ela vai respeitar sempre essas dimensões, porque eu estou atribuindo uma dimensão para ela, né? Estou definindo essa dimensão, tá? Agora eu faço o recorte passante. E daí eu tenho isso aqui, ó, tá? Agora falta fazer só aquele recorte ali, ok? Então eu vou fazer o triângulozinho para fazer o recorte. Aqui, daqui até aqui, tem que lembrar de fechar, né? Fechar o esboço. Agora assim, ó, essa distância dessa aresta até aqui, ó, é 30, então eu vou colocar essa dimensão. Daqui até aqui,
como 30. Ele vai sempre respeitar essa dimensão, porque se eu não mexer nessa dimensão, qualquer coisa que aconteça com a peça, se outras dimensões mudarem, essa vai se manter se eu não mexer nela. Tá? Mesma coisa aqui, ó, 10. Então, essa distância aqui é 10. Certo? Então agora a gente vai fazer o recorte. E daí, se eu fizer passante, ele vai cortar até o fim. Então eu vou colocar até o próximo. Tá? Para ele recortar só esse segmento aqui, ó. Muito bem, então a primeira configuração está feita. Ah, ficou diferente da lá? Sim, ficou, porque isso aqui era um desenho genérico e não tinha sido dado aqui as dimensões ainda, tá? Então essa aqui é a configuração que eu vou chamar de opção 1, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, vou mudar aqui o nome, ó, vou renomear. Vou chamar aqui opção 1, tá? E agora eu vou criar outras configurações, tá? Vou criar, depois que eu faço a primeira, eu crio as outras. Então são 3 configurações, né? Então é opção 2 e a configuração opção 3. Ok. Então tem essas 3 configurações. Então a 1 está feita, vamos ativar a 2 para editar então as dimensões aqui da configuração 2. Vamos lá. Então na configuração 2, a peça, a dimensão A é 100, essa dimensão aqui. Onde que foi dada a dimensão A? Foi dada lá no primeiro esboço. Então tem que editar, abrir aqui, puxar a flechinha e editar esse esboço aqui, ó, tá? Então vamos editar esse esboço. Então no lugar de 70 a gente vai colocar 100, né? Então aqui no lugar de 70, vamos botar o 100. Então clico 2 vezes na dimensão. Se aparecer essa caixinha assim, volta, tem que aparecer a caixa de diálogo aqui principal. Eu vou mudar para 100 e eu tenho que alterar aqui, ó, tá, como todas as configurações, eu tenho que alterar só para essa configuração, tá? Então alterei. Muito bem. A dimensão B também é dado nesse esboço, é 60. É essa aqui, ó. Então aqui está como 50, vou mudar para 60. 60. Só para essa configuração. Ok. O que mais? E a C é dada na extrusão. Tá? Então aqui está certo. Agora falta modificar a dimensão C. A dimensão C é dada na extrusão aqui, ó. Tá? Então tem que editar a extrusão. É essa dimensão aqui, ó. Tá? Então eu venho aqui e edito o recurso. Tá? Então, em vez de 50, a gente vai botar 60, né? Ok? Veja que aqui eu fiz errado, tá? Deixa eu retornar. Eu fiz e não especifiquei que era só para essa configuração, tá? Então eu quero 60 e quero que seja só para essa configuração aqui, ó. Senão ia mudar para todas as configurações. Vamos lá. Essa 1, 2. Um tá com 50, né? Aqui, ó. 50, tá? Peça 2, a configuração 2 tá como 60. Isso, agora tá certo. Vamos fazer então agora a opção 3, tá? A terceira configuração. Terceira configuração, o A é 120, o B é 75 e o C é 95. Então vamos modificar aqui de novo, né? Tá tudo no primeiro recurso aqui, ó. Então é 120 e 75. Então vou mudar aqui o 70 para 120. 120, só para essa configuração, já está ali, tá? E aqui 75. 75 também está aqui só para essa configuração. Vamos confirmar, dar OK aqui. Vamos confirmar aqui o esboço. E agora vamos alterar a dimensão do recurso, que é o 95. É a dimensão C aqui, ó, que foi dada no recurso. Então, vamos editar o recurso e é 95, né? Então é 95 e já está só para essa configuração, tá? Então é assim, ó. Ok? Então nós temos a opção 1, opção 2 e opção 3.
bem. Agora, como é que a gente vai para salvar? Agora é o seguinte, para salvar, eu venho aqui, eu salvo normal, tá? Venho aqui salvar. Vamos salvar como configuração. Deixa eu abrir aqui a pasta configurações. Eu vou salvar como configuração. Essa é a configuração 3, né? Configuração 3, nome da peça. Certo? Se eu for abrir a peça agora em algum outro lugar, ó, vamos criar uma nova montagem. Se eu for abrir a peça, configuração 3, veja aqui, ó, tem quais opções de configuração? A opção 1, a opção 2 e a opção 3. Vamos colocar a opção 3 para ver. Então, vou inserir a opção 3. Então tá aqui, ó. Se eu quisesse mudar a configuração, posso clicar em cima dela, vai aparecer aqui, ó, e eu posso mudar para a opção 1. Vendo, ó. Então tá a peça feita aqui com as 3 configurações. Ok? Vamos lá então para a configuração 4. A configuração 4, né, tem três opções aqui, né, de 2 dimensões. Ela parece simples, tá? Mas ela tem aqui uma pegadinha. E a pegadinha qual é? É justamente essa dimensão aqui, ó, tá? A forma como você faz para construir, para modelar a peça, ela pode influenciar na forma que você, na forma de criar as configurações, tá? Então vamos fazer a primeira configuração aqui, a base 1, que tem a dimensão A com 100 mm e a dimensão B com 40 mm. Então eu vou fazer ela de forma geral, daí eu vou mostrar que esse corte aqui, ó, ele vai influenciar, se eu não fizer ele adequadamente, ele vai influenciar na criação das configurações, tá? Então a ideia aqui é você, de novo, né, como sempre disse aqui, é você respeitar as dimensões, o que está explícito em dimensão. Então, por exemplo, aqui está dizendo, ó, que é 10, essa parede aqui, ó, né, essa base, ela tem 10 de espessura, tá? Então eu tenho que sempre manter ela com 10 de espessura, isso tem que tomar cuidado, tá? Porque não foi dado essa profundidade aqui. Então normalmente a gente vai fazer o quê? Vai criar, na hora de criar a peça, vai criar aqui um retângulo e vai fazer um corte para baixo. Só que esse corte para baixo vai ser que valor? Né? Vai ser um valor cego. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor de B menos 10, né? E vou criar aqui. Então isso pode dar problema na hora de que eu mudar o valor do B. Então eu tenho que criar de uma forma que mantenha sempre aqui 10. Eu vou mostrar como é que se faz isso, tá? Então vamos lá. Vou criar uma peça nova, né? Deixa eu fechar essa aqui. Vamos criar uma peça nova. Peça. Eu vou usar aqui o plano superior para começar. Vou fazer a partir de um retângulo, tá? Esse retângulo vai ter A por 60. Vou fazer primeiro a configuração base 1, tá? A por 60 é 100 por 60. Aqui é 100 por 60. E vai ter uma altura de B, no caso aqui é 40. Muito bem. Então agora que vem aqui o segredo, né? Agora eu vou fazer esse corte, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui. E vou fazer esse corte, cortar com um retângulo aqui, ó. Então primeira coisa, né? Essa largura aqui, ó, ela é fixa de 20. E aqui também é fixa de 20. Então tem que dar essas dimensões assim, né? Daqui até aqui vai ser 20, tá? Não é essa diferença, né? Eu podia pegar aqui o A menos 20 e dar o tamanho daqui até aqui, mas daí, ao criar as outras configurações, isso vai dar problema, tá? Então tem que respeitar essas dimensões aqui, ó. Daqui até aqui também é 20, ok? Então esse retângulo aqui, ó, ele é dimensionado não pelas suas dimensões aqui, né? E sim pela distância que ele fica da aresta, a distância que ele fica da aresta, tá? Agora vamos fazer o corte. Só que o corte, como é que eu vou fazer o corte? O corte vai ser cego para baixo. Claro que tem várias formas de fazer isso. Podia ter feito por baixo, tá? Dessa forma que eu estou fazendo aqui, eu teria que fazer um corte cego.
Só que o corte cego, o valor do corte cego é a diferença entre o valor de B e 10, ou seja, B menos 10, que no caso aqui o B é 40, eu faria um corte com 30. Só que se eu fizer com 30, ele vale só para essa configuração. Se eu mudar a configuração, daí eu teria que fazer o corte diferente, daí não dá para fazer isso aqui, dessa forma. Então como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para garantir que aqui fique sempre 10? Eu vou fazer o corte da seguinte maneira. Fazer o corte, em vez de utilizar o cego, eu vou utilizar até a superfície, ou até um offset da superfície, ou seja, offset é uma distância, né, de uma determinada superfície. Então ele vai ficar sempre a uma distância da superfície. E que distância é essa? E qual superfície? A superfície é a base aqui, ó. Tá? E que distância? Distância 10. Eu quero que ele corte até uma distância 10 da base. Tá? Então a ferramenta aqui, ó, é offset da superfície. Ele pergunta aqui embaixo, qual superfície? Essa aqui. E aqui, qual distância? Eu quero que fique 10. Quero que fique 10, tá? Ok? Então ele vai sempre cortar, ó. Ele está cortando aqui. Claro que a conta, na conta vai ser 30 para essa situação. Mas qual que é a ordem aqui, ó? Corte até ficar uma distância de 10 dessa superfície que eu escolhi aqui, ó. Face 1, tá? Ok? Então vai fazer assim. Então se eu mudar o tamanho, a altura disso aqui, ele vai continuar cortando e deixando aqui uma espessura de 10, tá? Essa é a lógica. Ok? Agora aqui, ó, o corte é 20 mesmo, tá explícito, e aqui o corte é 10, então isso não vai ter problema, tá? Então para essa situação aqui, dá na mesma, tá? Então vou criar aqui. Esse corte aqui, essa distância, né? É 20, tá explícito, então dou nessa distância mesmo, 20, e daí faço o corte. E o corte é 20 também. Aí aqui sim é cego, tá? E aqui faço um outro. Trinta por 10. 30. E agora eu vou cortar com 10 de profundidade. Então a primeira configuração está pronta, está montada. Tá? Vamos criar as outras configurações então. Tá? Então vamos renomear essa configuração aqui. Está como base 1. Base 1. E vamos criar as outras. Né? Clico aqui com o botão direito. Adicionar configuração. Base 2. Ok. E crio mais uma. Base 3. Ok? Vou botar aqui, né? Então vamos para a segunda configuração. Vamos alterar agora aqui. Na segunda configuração eu quero alterar o A e o B, né? São diferentes. O A é dado nessa largura, né? No esboço de base, e o B é dado na extrusão, tá? Então um é dado no esboço, o outro é dado no recurso, tá? Então é 60 por 60. Então vamos lá. Então eu venho aqui sempre no primeiro, né? Então eu venho aqui do esboço, aqui é 60. 60. Lembrar de alterar aqui só para essa configuração. Ok. Dou um ok aqui e confirmo lá. Tá? E agora vamos alterar a altura, que é 60 também. Tá? Então vamos editar o recurso, porque é o recurso que dá a altura aqui do prisma, né? 60. E vamos alterar aqui só para essa configuração, tá? Vai valer só para ela. Então é isso aqui, ó. A base 1 é essa e a base 2 é essa aqui, tá? Vamos para a base 3. Ativar a base 3, vamos fazer então a terceira configuração, que é 120 por 30. Então de novo lá, está o esboço. 120, só para essa configuração, já está aqui. Confirmo.
né, e confirmo lá o esboço. E agora vamos alterar aqui para 30. Só para essa configuração. Tá? Veja que um degrauzinho desse aqui sumiu, né? Ele ficou com 10 também, não tem problema, tá? Faz parte da configuração. Ok? Então agora eu estou com as 3 configurações ativas aqui, ó. Configuração 1, a 2 e a 3. Tá? Então vamos salvar isso aqui. Salvar. Salvar como configuração 4. Vamos lá. Eu salvei como configuração 4. Tá? Então agora vamos inserir ela numa montagem para ver como é que ficou. Configuração 4. Estou com as 3 configurações aqui. Né? Vamos inserir a primeira. E eventualmente eu posso adicionar outra, né? Uma outra cópia. Com Ctrl eu clico e arrasto, né? E ao clicar em cima eu posso mudar aqui, ó. Base 1 mudar para base 2. Confirmo. Ó. Ok? Então tá pronto.